Olá, olá! Bem-vindo a mais um Papo de Valor aqui, uma sequência de conteúdos com dicas e estratégias para você ter mais dinheiro sobrando. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Um tema polêmico, né? Para variar. Um tema hoje que gera muitas discussões, muita polêmica e que as pessoas me perguntam muito. Morar de aluguel é jogar dinheiro fora? Morar de aluguel faz sobrar mais dinheiro? Morar de aluguel é a opção mais interessante para você aí do outro lado? Não sei. Nós vamos descobrir hoje, na verdade, através desse conteúdo que eu preparei para você, né? O tema de hoje é: morar de aluguel faz dinheiro sobrar. Eu tenho a pretensão com esse conteúdo de te passar uma orientação e uma nova forma de enxergar essa decisão que é muito importante. Nós estamos num momento da vida, principalmente pessoas aí que estão na mesma faixa etária que eu, entre 25 a 35 anos, nós temos que tomar uma decisão muito importante, que é a saída da casa dos nossos pais. Talvez você já saiu antes, né? Mas geralmente nessa fase da vida, você sai da casa dos seus pais, você casa, você quer ter filhos. E uma das primeiras grandes decisões que você tem que tomar é sobre a moradia. Onde você vai morar e como que você vai fazer? Você vai morar de aluguel, você vai financiar, você vai comprar à vista um bem, como que você vai fazer? E essa decisão geralmente impacta a vida financeira da pessoa por muitos anos. É por isso que eu trouxe esse contexto hoje pra gente conversar um pouco. Então a minha ideia é te dar um ponto de vista, tá? Uma nova forma de olhar para a questão de morar de aluguel, tá? Eu vou, na verdade, trazer na live de hoje os 8 motivos que me fazem morar de aluguel. Então tem bastante gente que me pergunta, né, que parece até contraditório para algumas pessoas que me conhecem a vida inteira, que eu trabalhava no banco, eu tinha aí uma questão de uma família que sempre foi muito conservadora, enfim. E aí quando eu tomei a decisão de sair da casa dos meus pais para morar de aluguel, foi um baque. Todas as pessoas falaram para mim a mesma frase, que talvez você aí do outro lado já tenha escutado, que é a seguinte frase: morar de aluguel é jogar dinheiro fora. Se você que tá aqui ao vivo já escutou essa frase, manda aqui pra mim. Eu já ouvi isso. Manda que eu quero saber se você já escutou isso, que morar de aluguel é jogar dinheiro fora. Se você já ouviu essa frase, se você acredita nela, manda aqui pra mim que eu quero saber. Quem tiver aqui no chat ao vivo. Bom, partindo desse princípio, né, que todas as pessoas ao meu redor falavam a mesma coisa, ó, a Larissa já mandou aqui, ó, eu já ouvi isso. Pois é. Eu escutei muito isso antes de tomar uma decisão de sair da minha casa. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu não aceitava um único ponto de vista. Isso sempre foi uma característica minha. Eu escutei essa frase, mas eu fui pesquisar, eu fui estudar e tentar entender por que as pessoas, quando saíam das suas casas, dos seus pais, elas financiavam imóveis ao invés de alugar. E eu fui tentar entender, através de uma base científica, através da matemática, se realmente financiar um imóvel era a melhor alternativa. E eu descobri, por inúmeros estudos, inúmeras horas de vídeo, de livros, de conteúdos, que financiar não era a melhor alternativa. Então, o que eu vou te trazer aqui foram os 8 principais motivos de quando a gente estava para tomar essa decisão, eu e o meu esposo, quando a gente foi tomar essa decisão de sair da casa dos nossos pais, os 8 principais motivos que levaram a gente a decidir pelo aluguel ao invés de um financiamento imobiliário. Eu preciso dar um adendo aqui para você e te dar um contexto. Antes da gente morar juntos, eu e meu esposo, ele financiou um imóvel. Então nós já passamos na pele o outro lado, o lado de pagar os juros para o banco, o lado de ter uma prestação todo mês que só ia aumentando, enfim. Eu vou contar um pouco dessa história em um outro conteúdo, que vai ser um conteúdo falando sobre financiamento imobiliário, os perigos de financiar. Principalmente quando você financia atrelado a alguns índices inflacionários, né? Ou o IPCA, ou então um índice como o IGPM. Eu não vou sorratear, né? Eu não vou trazer tanto esse conteúdo hoje aqui para não te confundir a cabeça. A minha proposta é te mostrar os 8 principais motivos que me fizeram decidir por morar de aluguel. Para você aí do outro lado que ainda não tomou essa decisão de sair de casa, que ainda está avaliando, para que você possa pensar nessa outra alternativa.
O meu objetivo não é te influenciar, você faz da sua vida o que você bem entender. Mas como eu estudei muito a respeito disso, desse conteúdo, eu tenho uma certa propriedade para te trazer essa informação. E eu tenho essa obrigação de te alertar antes que você tome uma decisão precipitada. Porque, gente, muitas das decisões financeiras ruins que nós tomamos, elas são baseadas em crenças que nós ouvimos da cultura que a gente vive. Por exemplo, aqui no Brasil é muito forte essa cultura do financiamento da casa própria, do financiamento do carro. Por que em outros lugares do mundo isso não é tão estimulado? Porque tem alguma coisa por trás dos financiamentos que as pessoas não te contam aqui no Brasil, principalmente quem tem um interesse por trás disso, né? Então, olha a questão importante aqui, é saber de algo que a maioria das pessoas não sabe, por trás do aluguel aqui dentro do Brasil, beleza? Então, esse foi o primeiro contexto que eu quis te colocar. Segundo contexto, nós estamos no país onde existem as maiores taxas de juros cobradas em financiamentos. E aí você vai começar a entender por que é tão estimulado você financiar suas coisas. Porque tem alguém lucrando com a sua falta de inteligência financeira. E não me leve a mal aqui quando eu falo falta de inteligência financeira. Todos nós temos essa deficiência. Nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos isso na faculdade, nós vamos aprender isso na vida adulta e geralmente com pessoas diferentes daquela que a gente conviveu a vida inteira, né? Não são os nossos professores, muito menos os nossos pais, os nossos chefes do trabalho que nos ensinam a respeito desse tipo de conteúdo. E aí você tem que ir bebendo de outras fontes, né, de pessoas que estudam a respeito disso para conseguir ter esse ponto de vista. E eu já vou começar com você aqui, então, com o primeiro motivo que faz com que a ideia de morar de aluguel seja muito mais lucrativa, muito mais interessante do que financiar um imóvel próprio. Porque é essa comparação que nós vamos fazer. Morar de aluguel versus financiar o seu primeiro imóvel, tá? Porque se você tem dinheiro para comprar à vista, talvez você vai me falar, ah, não, mas eu tenho aqui, ó, 300 mil reais, 500 mil reais para comprar um imóvel à vista. Aí, essa decisão você vai tomar numa próxima live que eu vou fazer, tá? Sobre comparar, se vale a pena comprar à vista ou não, beleza? A decisão hoje que você vai ter que comparar é, eu moro de aluguel ou eu financio o meu imóvel? Então, se esse tema te interessa, já continua que você vai achar bem interessante também. Vamos lá? Bora lá, então. Ó, eu trouxe as anotações aqui, por isso que às vezes eu dou uma espiadinha, tá? Só pra gente lembrar de falar tudo. Primeiro motivo que me fez tomar a decisão de alugar ao invés de comprar um imóvel. Comprar um imóvel é extremamente caro. Gente, para pensar aqui, ó. Não sei se você já teve a oportunidade de vasculhar quanto que custa comprar um imóvel. Mas o preço que você paga por comprar um imóvel, ele não é só a parcela que você vai pagar todos os meses para o banco. E as pessoas não levam em consideração isso na hora de fazer o cálculo. Você tem que pagar uma entrada, você tem que pagar documentação em cartório, você às vezes tem que pagar seguro lá dentro do banco para ter o financiamento, você tem que pagar uma correspondente bancária, fora todos os outros impostos que envolvem a compra de um imóvel. E aí, o que as pessoas fazem? Esse é um das desvantagens, né? O custo é muito alto, é muito caro comprar um imóvel. E pensa comigo se faz sentido você pegar todo o dinheiro que você teve ao longo da sua vida inteira ou o dinheiro do seu trabalho e concentrar isso em um único bem, em um único patrimônio. Gente, existem milhares de formas diferentes de você enriquecer, mas poucas formas de você quebrar financeiramente. E concentrar todo o seu dinheiro comprando um único imóvel é uma dessas formas de você quebrar financeiramente. Porque pensa bem comigo, quando você compra um imóvel, por mais que você ouviu a vida inteira que os imóveis valorizam, depende. Depende porque os imóveis, na sua maioria, eles são corrigidos pelo um índice chamado inflação. E quando a gente vai comparar um imóvel que foi comprado 20 anos atrás com o valor que ele deveria valer hoje, você percebe que ele não valorizou abruptamente. Ele só foi corrigindo os índices de inflação. E o que é índice de inflação? Talvez você não entenda o contexto dele teórico, técnico, mas você sente no bolso. Sabe quando você vai lá no mercado comprar Coca-Cola,
que antes, há uns 10 anos atrás, a Coca-Cola custava R$2 e hoje custa R$8 no mercado? O que aconteceu? A Coca-Cola é a mesma, mas por que ficou tão mais caro? Inflação. O mesmo índice que corrige o preço lá da Coca-Cola, por exemplo, a gente leva em consideração na hora de comparar se um imóvel valorizou ou não. E quando nós fazemos esse cálculo, a gente percebe que essa valorização que as pessoas falam, que é, nossa, um imóvel, quem compra terra não erra, porque imóveis sempre se valoriza, isso nem sempre é verdade. É óbvio que se você levar sorte, né, se você apostar em um imóvel em determinada região que aí abriu um shopping do lado, ou abriu um grande centro comercial, um grande parque, talvez o seu imóvel vá valorizar. Por que talvez? Porque tudo depende de que tipo de imóvel vai abrir aí perto da sua casa. Imagina que você comprou um terreno numa cidade e uns 5 anos depois abriu do lado uma marcenaria, uma grande marcenaria, que vai produzir dia e noite materiais imóveis. Então, o que vai começar a acontecer com a sua casa, ali com aquela região? Vai ter muito barulho, vai ter muita poeira. Talvez o seu imóvel se desvalorize justamente pela chegada dessa empresa ali nesse local. E isso acontece com muita frequência, principalmente aqui no lugar onde eu moro, em Blumenau. Eu já vi em alguns bairros acontecerem isso. Ir em determinados centros, né, ou ir em determinados empreendimentos que desvalorizaram a região. No bairro onde eu morava existia um certo complexo de prédios que foi construído que desvalorizou os imóveis da região. Para você perceber como é arriscado isso. E aí você pega todo o dinheiro de uma vida de trabalho e concentra em uma única coisa. Essa é a sua garantia de estar correndo um risco que talvez custe uma vida inteira pagando. Então, o primeiro motivo que me leva a não comprar um imóvel financiado é porque é muito caro. Gente, para viver aqui onde a gente vive, eu pago uma fração do preço que seria comprar esse imóvel, né? Vamos supor aqui, ó, o imóvel que eu moro vale entre 300 e 350 mil reais. Se eu fosse comprar isso, eu estaria concentrando todo o meu dinheiro em um único imóvel. Só que como eu moro de aluguel, eu pago uma pequena fração nele. E esse é o segundo motivo que já me fez querer comprar aqui, morar de aluguel aqui, perdão. Porque o custo para eu morar de aluguel, ele é irrisório perto do valor de dinheiro que eu precisaria para comprar esse imóvel aqui. Eu pago hoje 0,30% do valor desse imóvel em forma de aluguel. Ou seja, se você aí calcular, né, 300 mil tira 0,30 é o valor que eu pago para alugar aqui. Gente, esse rendimento é menor do que a poupança. Olha que loucura! O que eu pago para o dono desse imóvel aqui para eu morar é menor do que a poupança pagaria se ele tivesse o dinheiro desse imóvel guardado no banco. Olha que loucura! Era mais viável para ele, mais rentável ele ter o dinheiro desse imóvel aqui. Eu tô ajeitando minha blusa porque tá laranja ali, né? O negócio não combina. O que ele ganharia tendo esse dinheiro aqui aplicado na poupança seria maior do que eu pago para ele como inquilina desse imóvel. Então você começa a perceber, isso guardando na poupança. Agora você começa a perceber que se você começar a entender um pouco melhor de investimentos, como é o meu caso, gente, eu sou especialista de investimentos, eu tenho as minhas certificações na área, então eu já invisto há bastante tempo, eu já sei que uma rentabilidade de 0,30 é muito baixo. O que eu consigo de rentabilidade com os meus investimentos é 3, 4, 5 vezes maior do que o que eu pago aqui. Por isso não fazia sentido eu colocar todo o meu dinheiro comprando um imóvel, eu estaria imobilizando meu dinheiro, trancando ele em algo que mesmo que eu fosse alugar para uma outra pessoa, eu não iria conseguir o mesmo retorno que eu consigo tendo esse mesmo volume de dinheiro investido. E isso é uma outra crença que falaram para você. Imóvel você pode comprar e depois você vai alugar para alguém. Começa a pensar as desvantagens de comprar um imóvel e alugar para uma outra pessoa. Primeiro, rentabilidade baixa. Eu acabei de te mostrar e falar aqui. E no Brasil é essa a realidade, tá? Um aluguel ele vai oscilar entre 0,30 até 0,5 por mês. Muito difícil conseguir o 0,5.
Na poupança você consegue hoje melhores rendimentos do que alugando um imóvel, se você tivesse um apartamento para alugar, por exemplo. Então já vem aí o primeiro risco, a primeira desvantagem. É muito risco para pouco retorno. Segunda desvantagem, se você coloca um inquilino dentro do seu imóvel, você depende 100% daquela pessoa pagar em dia o contrato do aluguel. Se ela não te pagar certinho, o teu imóvel vai estar ocupado. Você não vai conseguir alugar para outra pessoa, a não ser que você dispense esse inquilino que vai estar ali, certo? Só que dispensar alguém que já mora no lugar é bem complicado. Outra questão, se o teu inquilino, que é a pessoa que vai morar nesse apartamento que você tem, que você quer ganhar um dinheiro alugando o seu imóvel, né? Se ele estraga as coisas lá dentro, a responsabilidade é sua. Fora outras desvantagens que você, como proprietário, tem. Você tem que pagar imposto sobre o aluguel que você vai receber dessa pessoa. Você vai ter que cuidar com a questão aí da depreciação do imóvel. O imóvel vai ficando velho, vai precisando de avalias, né? Vai precisando de melhorias. E é você, dono, quem teria que fazer. Então perceba, até aí só desvantagens. Ah, mas o imóvel no final vai valorizar e tudo mais. Lembra, o imóvel, ele geralmente se corrige, isso não sou eu que estou falando, são dados econômicos. Se você jogar aí no Google, calculadora do cidadão, que é a calculadora da inflação, você consegue fazer esses cálculos que me levaram a tomar essa decisão. Eu conseguia comparar que um imóvel que eu fosse pagar 300 mil reais, ele em 20 anos tinha que valer mais de 1,1 milhão só para compensar a inflação. Eu vou te mostrar um dia aqui numa live esses números para ficar ainda mais fácil de você palpar essa informação, tá? Mas esse foi o segundo motivo. Eu ganho muito mais dinheiro investindo nos meus investimentos, né, na minha carteira de investimentos, que tem ações, fundos imobiliários, títulos do tesouro, ou mesmo você que não sabe investir em nada disso, se você simplesmente tivesse hoje esse dinheiro que você quer comprar um imóvel investido na poupança, você provavelmente ia ganhar um pouquinho a mais o pau a pau ali, ó. Ainda mais que a poupança não tem imposto de renda, né? É o pior investimento de todos? É a poupança, mas ela não é pior do que comprar um imóvel. Vai por mim, eu já fiz zilhares de cálculos. Tenha certeza que se alguém fosse fazer um cálculo para tomar essa decisão, essa pessoa seria eu, porque eu sou extremamente cética, eu preciso ver para crer, né? Então, nesse caso, né, dos números. E eu calculei milhares de vezes e nenhuma delas valeria a pena comprar um imóvel, principalmente se ele fosse financiado. Mas muito bem. Terceiro motivo, então, que nos levaram também a optar pelo aluguel ao invés de financiar o meu imóvel. Liberdade geográfica. Quando você tem um imóvel alugado, você pode decidir mudar dele a qualquer momento. Porque você tem que cumprir aí um contrato de geralmente 12 meses, mas após esse período você pode tomar a decisão de romper o contrato e se mudar. E quando as pessoas financiam um imóvel, principalmente nessa faixa que você deve estar aí, ó, de 25 a 35 anos, você está se mobilizando na pior fase da sua vida. Por quê? Nesse momento aí que você está entre 25 e 35 anos, é o seu auge da produtividade. É nesse momento que você pode receber as melhores oportunidades em carreira. Você pode receber propostas para se mudar de cidade, para mudar de emprego, você poderia receber propostas para mudar de país. Só que se você já toma uma decisão de financiar um imóvel agora, você fica muito preso, muito limitado a isso, a esse compromisso. Quando você faz o financiamento de um imóvel, você acaba ficando cagão, sabe? Cagão, com medo de tomar determinadas decisões, porque você sabe que vai ter todo mês aquela prestação para pagar. Ah, mas no aluguel não é igual? No aluguel, se você perceber que não está mais comportando viver naquele local, você pode simplesmente se mudar para um aluguel mais barato, para uma alternativa mais barata. Ou então usar a sua cabeça e pensar, qual outra oportunidade de emprego eu poderia buscar, mesmo que eu tivesse que me mudar de cidade, para eu poder ter uma condição de renda mais alta? Quem financia o imóvel não tem essa capacidade de ficar pensando e tomando essas decisões, porque tem medo. Gente, o nosso cérebro busca nos manter em segurança o tempo inteiro. Então, foi plantado na nossa mente que a maior fonte de estabilidade seria a casa própria. O grande problema é que essa grande verdade, ela é uma grande mentira.
Ai, desculpa, eu posso estar abalando aí, eu tô sendo... Vocês me perdoem, tá? Se eu estiver sendo muito direta, mas eu preciso te trazer informações claras. Essa questão de ser estável, porque eu vou comprar o meu imóvel, eu não pretendo me mudar, Gabi. Esse negócio de ter liberdade geográfica é para quem trabalha pela internet como você, é pessoa que quer viajar o mundo. Gente, primeira questão. Mobilidade é você ter possibilidade e liberdade de escolha. Quando você assina um contrato financiando um imóvel por 40 anos, por 35 anos, você acaba de algemar uma corrente em você com o banco pelos próximos 35, 40 anos. E aí o que vai acontecer? Você consegue perceber, eu não sei se já te contaram, mas o seu imóvel que parece ser tão seguro, te traz tanta garantia de estabilidade, ele na verdade não te pertence até você pagar a última prestação. Já te contaram isso? O banco é dono, o banco ou a construtora onde você financiou o imóvel, ele é dono do seu imóvel até o dia que você acaba de pagar a última parcela. Se você deixar de pagar as parcelas no meio do caminho, o banco tem o direito de ir lá e tomar essa propriedade de você. Como que eu sei disso? Gente, eu trabalhei 7 anos do lado do banco, né? Do lado da cooperativa, onde vários imóveis eram apreendidos. Se você dá um Google aí, imóveis apreendidos de banco, você vai ver a infinidade que existe deles. Então, essa ideia de que o imóvel, eu vou financiar a minha casa própria, né? O meu sonho da casa própria. Eu não quero liberdade geográfica, eu não quero me mudar. Tudo bem, só que você tem que entender que o imóvel não é seu até o último dia que você pagar a prestação. Deixa eu só ver o que veio de comentário aqui, ó. Tava pensando em financiar um imóvel e nem vou mais. Marina, usa essas informações para realmente te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. E se você ainda tiver dificuldades quanto a isso, procura ajuda profissional. Vai olhando aqui as informações que eu venho trazendo no meu canal do YouTube e aqui no Instagram, que isso vai te ampliar uma visão que as pessoas não querem que você amplie. Achei incrível o conteúdo, fica disponível para ver depois, fica salvo também, tá? E lá no YouTube também para você poder até acelerar em determinados períodos, tá, Marina? E voltando aqui para esse contexto, quando então você opta por fazer um financiamento imobiliário, você está se trancando durante os próximos 35 anos naquele compromisso. E você pode vir a abrir mão de oportunidades interessantes só por causa dessa decisão. Hoje, por exemplo, eu tenho mobilidade. Eu hoje trabalho pela internet, eu estou morando na cidade de Blumenau, mas amanhã depois vem uma oportunidade de uma parceria em São Paulo, em Curitiba, no Nordeste ou em qualquer outro país, eu tenho facilidade para me mudar. Por quê? Eu simplesmente chego aqui lá na imobiliária e falo, olha, eu não vou mais me mudar a partir do mês que... Eu não vou mais morar aqui, a partir do mês que vem nós estamos nos mudando. E eu faço essa transição, procuro um outro imóvel e acabou. É simples. Eu posso aproveitar outras oportunidades, inclusive de aluguéis, na mesma região que eu moro, que às vezes estejam mais baratos, ou com mais mobília do que esse aqui tem, com mais quartos, enfim, eu tenho essa flexibilidade. Quem já sai de arrancada financiando o próprio imóvel, qual que é o grande problema? Você vai ficar amarrado naquilo ali e você não tem essa mesma flexibilidade para alteração. Você não pode chegar lá no banco e falar assim, olha, eu não tô mais conseguindo pagar essa parcela, tem como eu deixar uns meses sem pagar? Aqui para você o banco vai falar. Aqui para você, ele vai falar. Então, é algo que precisa ser considerado. E nessa fase da sua vida, se você tem entre 25 a 35 anos, não seria um momento ideal para você se travar em um imóvel. Deixa o seu dinheiro investido, guardadinho, mesmo que num lugar mais seguro como uma poupança, e vai caçando oportunidades. Trabalha dentro desse período em busca de outras conquistas, para que então, se um dia lá na frente você quiser comprar o seu imóvel, você vai ter o dinheiro à vista para isso. Você tem como fazer, eu tenho como te mostrar isso inclusive, tá bom? Muito bem, vamos para o quarto ponto então. Quarto motivo que nos levou a tomar essa decisão de morar de aluguel ao invés de financiar.
facilidade em cancelar o contrato. Como eu já vinha falando, quando a gente entra aqui no aluguel, você tem uma carência de 12 meses para permanecer no local e 3 anos de proteção. Ou seja, durante 3 anos, se o dono quiser vender o imóvel, se ele quiser te tirar, ele tem que te pagar uma multa. Tem que pagar uma multa para mim, no caso. Então eu tenho uma certa proteção durante 3 anos. Se eu quiser desistir antes do primeiro ano de contrato, eu posso. Eu tenho que, obviamente, ressarcir uma multa para o dono, mas eu posso. Eu tenho essa facilidade, essa flexibilidade de quebrar o contrato, como eu já havia falado, a qualquer momento. Agora, um financiamento imobiliário não é assim que você pode quebrar. Por estar muito tempo do outro lado, eu sei a dificuldade que é você renegociar um contrato imobiliário. Muitas vezes você não consegue refinanciar para uma parcela menor. E aí você tem que arrastar aquela decisão por longos anos. Gente, imagina o seguinte. Você faz um financiamento imobiliário nessa fase de vida que você está vivendo hoje. Com o salário que você está ganhando hoje. Passou 3 anos, você perdeu o emprego. Você já parou para pensar o impacto que aquilo vai ter na sua vida? Ah, você perdeu o emprego e agora você está ganhando metade do que ganhava antes. Só que a sua parcela do financiamento imobiliário vai continuar igual e você não vai poder mudar ela. Agora, se você morasse de aluguel e acontecesse esse mesmo cenário, onde você fosse demitida ou demitido, você poderia fazer o quê? Olha, estamos ganhando metade do salário, vamos procurar um aluguel mais barato. Você teria como flexibilizar o contrato, ir para outro lugar, se adequar à sua nova realidade de vida. Por quê? Você teria coragem de falar para mim o que vai acontecer amanhã com certeza absoluta? Você teria coragem de falar, não, amanhã vai chover, uma pessoa vai ser atropelada, eu vou fechar tantos contratos, Você consegue prever o dia de amanhã? Não consegue. Como é que você tem coragem de prever que daqui 35 anos, durante os próximos 35 anos, você vai ter o mesmo valor para pagar a prestação de financiamento que você fechou hoje, agora? É insanidade, né? Você não tem como prever nem o dia seguinte, você quer se fechar, né? Se amarrar num financiamento que vai te levar 35 anos junto com o banco. É um casamento. Os casamentos acabam e o seu financiamento fica. Então, olha a loucura que está por trás também dessas propostas de financiamentos a longo prazo aqui no nosso país. Por que eu estou falando sempre aqui no nosso país, aqui no Brasil? Porque a realidade de juros do Brasil é muito alta. A realidade dos juros fora pode ser diferente, tá? Por isso que você vai pegar alguns livros do tipo Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre hipotecar, investimento em imóveis através de financiamento, mas você não esquece que aquele livro lá foi escrito por um americano que mora nos Estados Unidos e lá a realidade é completamente diferente, tá bom? Então, se você mora aqui no Brasil, essa realidade aqui é pra você, tá bom? Beleza, então. Quarta, eu já te falei, então a quinta questão que nos fizeram decidir por morar de aluguel e não comprar um imóvel. A depreciação de comprar um patrimônio. Eu já falei pra você que comprar um imóvel, né, comprar uma casa, um apartamento é muito caro. Além dele ser caro, ele se deprecia. O que é essa depreciação? Essa depreciação é as benfeitorias que eu tenho que fazer nele. O imóvel vai envelhecendo, casas, apartamentos precisam de manutenção. E quando você aluga, toda essa manutenção fica a caráter do dono do prédio, do dono do imóvel, da casa que você aluga. Esse custo não é seu. Então, por exemplo, eu vivo hoje num apartamento que tem acho que uns 5, 6 anos, novo ainda. Se eu ficar aqui por mais 5 anos e eu começar a perceber que ele está ficando muito velho, já não é mais interessante para mim a questão da estrutura, eu posso me mudar e quem vai ter que se preocupar com a reforma desse imóvel é o dono do apartamento, não eu. Essa é uma das grandes vantagens, também uma das facilidades que nos fizeram tomar essa decisão, tá? Outra questão, quando eu tenho um imóvel alugado, quando eu opto por fazer determinado ajuste, eu quero fazer um móvel, eu quero botar um sofá que se adapta a esse ambiente e tudo mais. Quando eu saio do imóvel, eu posso negociar esses móveis que eu comprei com o dono. Então imagina, eu tenho facilidade de negociar os imóveis com a pessoa que é dona da propriedade. Por quê? Se eu tenho móveis já que se adaptam bem aqui à estrutura, como no meu caso
Quando eu vim pra cá não tinha mobília, né? Então a gente foi colocando as coisas que a gente queria. Isso também é pra você parar de acreditar que, o imóvel é alugado, ele não é meu, eu não vou deixar ele como eu queria. Por que não? Na sua casa, quando você compra financiado lá o seu apartamento, a sua casa, você vai ter que mobiliar tudo igual. Se você for comprar mobiliado, você já vai estar pagando o custo embutido na prestação também por esse imóvel estar mobiliado. Então, se você mora de aluguel, você pode, pintei a parede, fiz móveis, fizemos móveis aqui sobre medida, porque a gente mora no lugar. E quando eu for embora, eu posso negociar cada um desses móveis que eu fiz com o próprio dono. Porque vai ficar mais fácil, inclusive, para ele alugar para algum outro inquilino se as coisas já estão prontas. Você percebe que é mais um benefício que eu tenho? Eu ainda posso fazer as coisas e ter meio que uma garantia de que o próprio dono vai depois comprar ou me reembolsar pelas melhorias que eu fiz aqui no espaço. Isso é ótimo. Agora, quando você tem uma casa própria, né? Você comprou lá você fez o seu financiamento imobiliário e tal, você vai ter que mobiliar a casa. Dificilmente você consegue recuperar os custos que você investiu na parte da decoração. Como é que eu sei disso? Por muitos e muitos anos eu também estive do lado de lá, né? Das pessoas que atendem você no banco, na cooperativa, enfim, que a gente, quando um engenheiro ia avaliar o imóvel, ele não levava em consideração os móveis da casa. O que ele levava em consideração era a estrutura, o terreno, não a decoração, não eram os móveis. E isso acabava fazendo com que o comprador tivesse a pessoa que estivesse vendendo, tivesse uma certa desvantagem. Eu gosto muito de assistir aqueles canais de televisão que fazem aquelas obras de reformar, né? E tem um canal que mostra sobre um pessoal que compra casas velhas para reformar e vender. O próprio corretor lá, que tem mais de 25 anos de experiência, ele fala: nunca coloque dinheiro demais em imóveis, porque você nunca vai conseguir recuperar esse preço na hora de vender, esse custo na hora de vender. Outro exemplo aqui, meus pais, meu pai entrou na live agora. Meus pais fizeram uma casa bem legal e tal, fizeram móveis, fizeram alguns ambientes interessantes, investiram lá numa parte, em uma estrutura lá na área de festas, bacana. Você acha que eles vão conseguir recuperar cada centavo que eles botaram nessa parte? Infelizmente não, porque não é assim que o mercado imobiliário funciona. Ele funciona com base em melhor localização e custo-benefício, para avaliar ele principalmente, tá bom? Não vou entrar muito nesse mérito, mas é uma base para você entender. Show? Show de bola. Próximo. Sexto benefício. Esse aqui é um dos maiores deles, tá? O sexto benefício é um dos benefícios que mais pesou pra gente na hora de fazer essa decisão, de tomar essa decisão de morar de aluguel ou financiar. Gente, quando você mora de aluguel, o benefício é que ele se adapta ao seu estilo de vida daquele momento. Por exemplo, neste momento que eu vos falo, né, nesse que tem 2 suítes, um lavabo, sala, cozinha, churrasqueira. É um apartamento. Para mim e pro André, é o tamanho suficiente. A gente consegue se adaptar bem, se adequar bem a esse espaço. Agora, a partir do momento que a gente toma a decisão, por exemplo, de ter um filho, nós já sabemos que esse espaço que tá aqui vai ficar um pouco apertado, porque um dos quartos nós usamos como escritório. Então já ia ficar um pouco difícil, talvez eu precisaria me mudar para um apartamento que tivesse 3 quartos ao invés de só 2. Ou talvez daqui a um tempo eu tenha mais do que um filho e eu queira um espaço maior com quintal para eles poderem brincar. Aí eu vou poder ir atrás de uma casa, de repente, que tenha um espaço ao ar livre, ou um apartamento que tenha uma área externa maior, e assim por diante. O que eu estou mostrando para você aqui? A possibilidade de eu ir adequando através dos aluguéis onde eu vou morar, eu posso ir adequando o meu estilo de vida naquele momento. Se hoje eu estou, só eu e o André, a gente se adapta bem nesse bairro, com essa quantidade, com essa metragem de apartamento, ótimo, eu pago um aluguel proporcional a esse momento da minha vida. Amanhã, depois, daqui 5 anos, eu tô com 2 filhos, casada, cachorro e tal, eu posso pagar um aluguel um pouco mais alto para poder então morar num lugar maior. Passaram-se aí 10 anos, as crianças estão grandes, já não precisa ter tanto espaço para brincar, eu vou me mudar de novo para um apartamento menor.
E assim eu vou ajustando a minha moradia ao meu atual estilo de vida. Só que o que acontece com a maioria das pessoas quando elas vão financiar um imóvel? Elas financiam pensando no momento que elas estão vivendo agora, ou elas já vão financiar. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é assim, ó, quando você vai financiar um imóvel olhando para o seu estilo de vida agora. Tá só você e seu namorado, só você e seu noivo, vocês compram um apartamento de 70 metros quadrados. 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha. Beleza, para vocês dois tá ótimo. Só que você vai financiar esse imóvel por 35 anos. Aí passaram 5 anos, você agora está com 2 filhos e um cachorro no mesmo apartamento. Você já tá ficando agoniada, porque aqueles 70 metros quadrados parece uma caixinha de fósforo. Antes era tão grande, né? Cabia só nós dois, só que agora tem 2 crianças, um cachorro e mais 2 adultos vivendo no mesmo espaço. E só tem um banheiro. Aí começa o inferno, começa aquela loucura. Não, porque nós temos que se mudar, a gente tem que procurar um lugar maior. Eu já vi várias vezes isso acontecendo, várias pessoas que compram um imóvel olhando para sua atual realidade, só que elas financiam pelos próximos 35 anos. Por isso que eu falei para você que não faz sentido. Você toma uma decisão hoje que você não sabe como é que a sua vida vai estar daqui 5, 10 anos, só que você carimbou lá no banco a sua assinatura que pelos próximos 35 anos você vai pagar aquele financiamento. Se você já estivesse na outra ponta de uma pessoa que optou por viver de aluguel, eu não tô mais contente com a estrutura aqui, o que eu faço? André, vamos procurar um imóvel maior, cara. Agora nós já estamos em 3, a nossa família aumentou. Vamos procurar. Simples. Aí eu vou atrás de um outro imóvel. Passaram-se alguns anos e aquela casa já tá grande demais, ou aquele apartamento ficou grande demais, eu volto para um menor. Porque aí acontece a segunda hipótese aqui, o segundo tipo de pessoa, né? O primeiro é que compra um imóvel pequeno e depois ele não se adapta mais a seu estilo de vida. E o segundo tipo de pessoa já é aquele que compra um imóvel pensando no futuro. Ele já compra uma casa com 4 quartos e sala, cozinha e tal, mas só vive ele e a esposa. Aí você já começa a pagar o custo de uma vida que só viria a ter realmente necessidade daqui a uns 10 anos, você já começa a pagar por esse custo agora. E quando você toma essa decisão de fazer uma escolha, né, onde você não consegue adaptar ao seu estilo de vida, de novo vem a questão das limitações por escolha. Ah, você tá agora num apartamento que você comprou lá no bairro onde a sua família morava e você recebeu uma proposta de trabalho numa cidade vizinha, só que fica a 50 quilômetros da sua casa. Você vai ter que gastar mais com combustível, mais tempo no trânsito, só que você não vai ter como desfazer essa decisão, a não ser, claro, que você venda esse patrimônio. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A maioria, eu vou dizer assim, ó, que 95% das pessoas que me procuram têm a vontade de financiar o próprio imóvel ou já estão num financiamento, porque elas acreditam que foi a melhor decisão, a decisão mais segura que elas já tomaram. E eu vou dizer para você que mais de 60% das pessoas que acabam passando pela mentoria ou pelo curso, elas acabam desistindo da ideia. Por quê? Contra números não há argumentos. É lógico que tem pessoas que têm essa crença tão enraizada, mas tão enraizada, que é uma questão mais de provação social. Elas têm que comprar um imóvel, mesmo que financiado, para provar para uma outra pessoa que ela deu certo, sabe? Que ela tem alguma coisa na vida. E, na verdade, ela poderia ter o dinheiro sem ter que fazer esse esquema todo. Porque o problema não é, de fato, se você tem o sonho de comprar o seu imóvel, por mais que financeiramente ele não seja interessante, tem muito mais coisas que envolvem a compra do próprio imóvel do que só a parte financeira, a parte racional. Só que você não precisa ser burra ou burro na hora de comprar. Desculpa aqui a expressão, né? Mas você pode pensar o seguinte, cara, eu quero comprar esse imóvel, por que não eu me preparar para comprá-lo à vista, então? E não pagar tantos juros no período por causa do financiamento. Com o perdão da expressão, nós somos ignorantes financeiramente nessa parte, a gente não senta para fazer conta. A gente toma decisões baseadas em coisas que nós ouvimos. E será que a pessoa que te falou isso fez conta?
nós vivemos uma geração onde os nossos pais, avós, eles passaram por um período muito atípico dentro do nosso país, que foi a superinflação. E lá naquele momento, na década de 70, 80, comprar imóveis era uma forma de proteger o seu dinheiro da inflação. Só que isso já não acontece há 30 anos, há 25 anos, 27 anos já não acontece isso. E você continua escutando essas pessoas que estavam lá atrás, nesse cenário, nesse contexto. Por isso que você tem que, prestar atenção no contexto que você está atualmente. Beleza? Fora uma questão aqui, vou até dar um parênteses, fora o risco de financiar um imóvel por tantos anos num país que é tão volátil quanto o nosso, que os juros ele oscila o tempo inteiro, porque existe uma instabilidade econômica que é muito arriscada de fazer o financiamento imobiliário. Beleza? Mas, tô só te dando aqui os pontos, né? Depois cada vez a gente vai ter mais conteúdos que vão te alertando para esse tipo de decisão, beleza? Muito bem, falei tudo sobre se adapta ao meu estilo de vida, que seria a 6ª vantagem, né? Agora eu vou falar sobre a 7ª vantagem. A gente tá nas 2 últimas aqui de hoje, 7ª vantagem. Essa é uma das que regem, né, aqui os conteúdos da proposta do nosso Instagram e o nosso YouTube aqui, que é o seguinte: a minha proposta é fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro sobrando todos os meses. E o 7º benefício que nos fez tomar a decisão de morar de aluguel, eu inclusive coloquei como tema dessa live. Morar de aluguel faz com que você tenha mais dinheiro sobrando para construir o seu patrimônio. Por quê, gente? Para pensar. Se você já sai comprando o seu imóvel financiado, ao invés de você ter dinheiro sobrando para você guardar, para você investir e construir o seu patrimônio, você está pegando todo o seu dinheiro e colocando e pagando em juros. Quem quer construir riqueza, quem quer construir o seu patrimônio, não pode ficar 35 anos pagando dívida. É insanidade. Aí eu sei que eu vou ver pessoas assistindo esse tipo de conteúdo que tem aí a sua faixa etária de 40 anos, de 40 a 50 anos, que vão me dizer assim, se não fossem as dívidas, nós não teríamos conquistado nada. Só que essas pessoas tiveram um pontapé inicial. Tiveram um patrimônio herdado dos pais, tiveram um incentivo de custo quando casaram, quando começaram a vida a dois. É um estilo de pessoas que não partiu do zero, como, por exemplo, eu parti. Como, por exemplo, você talvez aí do outro lado esteja partindo. Aí é fácil você falar, não, a gente financiou. Se não fossem os financiamentos, a gente não teria nada. Mas será que você não teve uma base? Será que você não ganhou um dinheirinho lá no começo? Para pensar antes de fazer essa crítica. Porque se lembra que as nossas crenças, elas sempre querem buscar pessoas que falam coisas que afirmam que as nossas crenças estão corretas. Mas contra números não há argumento. Contra a matemática não há argumento. Gente, o próprio Albert Einstein, que foi um dos maiores físicos da humanidade, ele afirmou. É uma constatação, não é uma hipótese, é uma afirmação. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. É a força mais poderosa da Terra. Os juros compostos. Quem sabe sobre ele ganha, quem não sabe como ele funciona, paga. Os juros compostos, veja bem, eu vou repetir. Os juros compostos é a força mais poderosa da Terra. Isto é uma afirmação de Albert Einstein, um dos maiores físicos da nossa humanidade. Ele afirmou que os juros compostos são a força mais poderosa da Terra e você fica usando esses juros contra você durante 30 anos. Vê se pode. Ao invés de você pegar e aprender sobre como você fazer esses juros compostos trabalhar a seu favor pelos próximos 30 anos, você faz o contrário, criatura. Você vai lá e financia 35 anos, acha que a parcela do financiamento é barata, porque claro, né, você vai comparar assim, mas se eu fosse morar de aluguel, eu ia pagar talvez mais caro do que a minha prestação. Óbvio, você está comparando uma prestação que ela foi diluída por 35 anos. Não dá para comparar melancia com banana, você tem que comparar banana com banana. Você não compara também o valor que você desprende em entrada para comprar um imóvel financiado. No aluguel você não paga nada de entrada, você paga o primeiro aluguel depois de 30 dias morando.
Mas para morar no imóvel que você quer financiar, você tem que dar lá, ó, 60 mil de entrada, 50 mil de entrada, 100 mil de entrada. Depende da sua realidade, né? Depende do porte do imóvel que você está comprando. Você não sai do 0 a 0 igual no aluguel. E aí você quer comparar. Não, mas a parcela do aluguel é mais cara. Olha quanto que você já deu no começo. Esse valor que você deu de entrada, quantos anos você poderia morar de aluguel? Quantos meses, se você deixasse aquilo ali investido, ia render aquele dinheiro? Você já fez esse cálculo? Provavelmente não. E aí você continua indo pela manada. Existe um efeito clássico na economia comportamental, que é você seguir a manada. Quando você não está disposto a buscar a verdade, buscarei a verdade vos libertará. Foi Jesus quem disse isso, né? E isso serve para tudo na sua vida. Ao invés de você só ficar escutando crenças de pessoas que convivem ao seu redor, que dizem que o melhor tipo de investimento é você fazer isso ou aquilo, vá atrás da verdade, de cálculos, comece a usar a lógica ao seu favor e parar de seguir o efeito manada, que é, todo mundo, 25 anos, casa, tem filhos, compra uma casa financiada, compra um carro, continua 30 anos trabalhando no mesmo lugar, pagando a prestação da casa. Todo mundo segue isso. E quando todo mundo segue uma manada, poucas pessoas param para ver a lógica por trás disso. A partir do momento que você se conscientiza e começa a analisar a lógica por trás das coisas, as suas decisões começam a ser mais assertivas. Se o teu sonho é comprar um imóvel, ótimo, bota isso como uma meta, só que ao invés de você ficar pagando juros para o banco, aprenda você a investir o seu patrimônio para chegar em determinado momento e você ir lá poder comprar esse imóvel à vista. Eu acredito que um dia pode acontecer, hoje não é a minha intenção, tá? Hoje eu não me vejo morando em um imóvel que eu tenha comprado, por todos esses motivos que eu te passei até aqui. Mas eu acredito que lá, quando eu vou ficando mais velhinha, sei lá, uns 50, 60 anos, talvez seja interessante eu comprar um imóvel, porque talvez eu não queira mais ficar me mudando, mas também já vou estar mais velhinha. Agora, enquanto o meu patrimônio estiver sendo construído a ponto de um dia ele me sustentar, durante essa jornada eu não vou perder a força mais poderosa da Terra, que é os juros compostos ao meu favor. Eu vou sentar minha bunda na cadeira, eu vou entender cada vez mais sobre investimentos para que eu possa multiplicar, eu vou cada vez me dedicar mais ao meu trabalho e não ter a preocupação com o dinheiro, porque quem tem financiamentos imobiliários, eu posso te garantir uma caixa de sorvete, uma caixa com 10 potes de sorvete. Eu posso te garantir que essa pessoa está sempre preocupada, sempre. O meu financiamento, eu não posso. E agora está aumentando, porque todos os financiamentos, eles são reajustados, né? Esse é um dos grandes perigos de você fazer um financiamento atrelado a um índice de correção que oscila, como a taxa Selic ou a inflação. Que muitos de vocês, talvez que vão ver esse conteúdo, vocês já tomaram essa decisão, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queria falar a respeito aqui de construir. Não, acho que é isso, tá? Eu acho que eu consegui passar bem o contexto aí. Que usar o dinheiro para construir, se você quer construir riqueza, se você quer construir patrimônio, não tem como você ficar pagando durante anos a fio um financiamento imobiliário. Você tá desperdiçando seu tempo, energia e dinheiro. Deixa eu ver o que a Ana mandou. Gabi, deixa essa live salva pra eu mostrar pra minha mãe. Pode deixar, Ana. Mostra pra ela que vai ser bem legal. Vou deixar aqui no IGTV e lá no YouTube também, beleza? E pra gente fechar hoje aqui, o 8º ponto, então, que me fez tomar a decisão de viver de aluguel ao invés de financiar um imóvel. Vamos lá. 8º ponto, e um dos que eu realmente desejo que você comece a se interessar mais é que enquanto eu moro de aluguel, eu vejo o meu patrimônio crescendo. Por quê? Eu usei a favor do meu dinheiro. Antes de eu dar o motivo, deixa eu só te dar um contexto aqui, ó. Você precisa trabalhar de qualquer forma, ou para você comprar as coisas que você deseja, ou para você construir o seu patrimônio. Só que você pode usar o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. Por quê? Você já sabe que o seu tempo significa dinheiro. Você troca horas de trabalho por dinheiro. Então, as horas que você está trocando por dinheiro, elas não voltam mais. Consegue perceber isso comigo? O dia que você trabalhou hoje já não volta mais. Então, você tem que aprender a usar esse dinheiro, que na verdade, no fim das contas, é o seu tempo de vida que não volta.
você tem que aprender a utilizar esse recurso de uma forma mais inteligente. Então, quando a gente teve essa opção de ir alugar um imóvel, o que nós conseguimos nos dedicar de forma mais inteligente? Uma boa parte do nosso dinheiro, ao invés de ir para um financiamento imobiliário, ao invés utilizamos esse dinheiro na força mais poderosa da Terra, que são os juros compostos. Então, desde o primeiro dia que nós entramos aqui nesse imóvel, nós já temos um dinheiro investido e esse dinheiro está se multiplicando, está contribuindo e crescendo para que o nosso patrimônio vá cada vez mais, aumentando. E ele vai sendo construído, o nosso patrimônio, com o dinheiro do nosso trabalho, nessa primeira fase que nós chamamos de construção de riqueza. Nós vamos alimentando esse nosso patrimônio, esse nosso bolo de dinheiro, nós vamos guardando, investindo cada mês, constantemente. E vai chegar um momento onde esse dinheiro que nós colocamos, ele vai se multiplicar. Ele vai sofrer o poder que um fermento faz agir numa massa de bolo. Você já fez uma massa de bolo ou você já viu a sua mãe, sua avó fazendo? Eles botam lá um pouquinho de fermento e aquela massa vai crescendo. Pois bem, o dinheiro que você coloca são os ingredientes. E o fermento é os juros compostos. E esses juros compostos, nessa fase de construção de riqueza, ele vai subindo. No começo ele sobe de uma forma muito discreta. Bem discreta, vai subindo, vai subindo. Só que chega a determinado momento, é igual o bolo no forno, o bolo cresce que você fala, meu Deus, como é que esse negócio cresceu desse jeito? É exatamente esse o mesmo efeito que os juros compostos fazem no patrimônio de alguém que investe. Ele chega a um determinado momento que o seu bolo de dinheiro era assim, e ele faz assim. É exponencial, né? É uma curva de crescimento que se torna exponencial. Só que assim como um bolo dentro do forno precisa de tempo para crescer, o seu patrimônio também precisa de tempo para aumentar. E ao invés de você ir queimando o seu patrimônio com o pagamento de dívidas através de um financiamento imobiliário, aprenda a ter esse seu patrimônio crescendo mês a mês através de investimentos. Eu tenho um colega que entrou aqui, eu não sei se ele ainda tá, o Alex. O Alex tem um perfil bem legal também, ó, que é o Dentista Tranquilo. Ele ensina como dentistas podem melhorar a questão de decisões financeiras de uma maneira mais inteligente em investir. O Alex também ensina esse contexto dos juros compostos. E assim como várias outras pessoas que aprenderam o caminho e a verdade, e essa verdade os libertou, assim como me libertou, eu quero que você também conheça esse caminho. Investir pode ser para você também, mesmo que você não queira se arriscar muito, né, em investimentos mais complexos, mesmo que você seja a pessoa mais conservadora do mundo, vai ter algum tipo de investimento que vai te ajudar a construir esse teu patrimônio. Só que para isso você tem que entender que enquanto você colocar as suas decisões financeiras pautadas nas coisas que as pessoas falaram um dia para você ou no efeito manada, que é seguir o que todo mundo faz, você só está perdendo. Você só estará encolhendo, né? Encolhendo o seu patrimônio dia após dia. Pensa comigo, faz essa relação. Patrimônio encolhendo é o meu dinheiro que está encolhendo. Só que o meu dinheiro veio do meu trabalho. O meu trabalho veio de eu trocar tempo de vida por salário. E se eu tomo a decisão de colocar esse dinheiro em coisas que encolhem o meu patrimônio, mas a minha vida não volta, o que eu estou fazendo? Desperdiçando tempo, energia e dinheiro. E essa matriz, né, esse pilar de tempo, energia e dinheiro, quando você aprende a tomar decisões financeiras mais inteligentes, você acaba potencializando tempo, energia e dinheiro, sem necessariamente ter que ter mais tempo, energia e dinheiro. Quando você toma decisões certas, você não precisa mais ficar aí implorando pro seu dia ter 72 horas ou você ganhar mais, enfim. Você vai conseguir ter os mesmos resultados só com decisões um pouquinho mais inteligentes. Beleza, galera? Bom, e para fechar aqui o contexto, uma dica bônus, né? Um motivo bônus que nos fez tomar a decisão do aluguel
ao invés do financiamento do imóvel, é entender que quando eu alugo o imóvel de alguém, eu estou pagando o aluguel para uma pessoa. Quando eu financio o meu imóvel, eu estou pagando aluguel para o banco. Você já parou para pensar isso? Quando você financia o seu imóvel, você também está pagando um aluguel. Só que você está pagando um aluguel para o banco, que é muito mais caro do que se você pagasse um aluguel para o proprietário do seu imóvel alugado. É óbvio que existem pessoas que, por mais que elas tenham acesso a essa informação, elas ainda vão continuar com a ideia de que o financiamento é melhor. Tá tudo bem, para esse tipo de pessoa, vá em paz. Carregue isso pelos próximos anos e torça para que a taxa de juros do seu financiamento não oscile tanto. Agora, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda está analisando, esse conteúdo é para você. É para te resgatar talvez de uma decisão que pode arruinar ou... Não digo arruinar também, eu já vi muitas pessoas serem arruinadas pelos financiamentos imobiliários, principalmente quando nós do banco apreendíamos as casas. Você dá um Google lá, como eu te falei, vê o tanto de casa que tem apreendido nos bancos, que os bancos foram lá e tomaram. Isso significa que são famílias sendo despejadas dos próprios imóveis, porque não tinham dinheiro para pagar o financiamento. Então, por mais que você entenda, sim, vai ficar salva, tá, Thay? Fica tranquila que vai ficar salva aqui. Precisa saber e é importante mesmo que você veja essa live. Vai ser bem legal pra você. Pra você e pra todo mundo, né, que tiver o interesse por mais informações a respeito desse tema. Mas deixa eu voltar só no contexto que eu estava falando. Quando você toma essa decisão do financiamento, né, que podem existir várias pessoas que ainda vão optar mesmo sabendo da verdade, você precisa só entender o seguinte: qualquer oscilação na sua vida, qualquer mudança muito drástica, pode fazer você ser arruinado, né, por não conseguir pagar a prestação e o banco ir lá e tomar o seu imóvel de você, ou pode ser uma decisão que, mesmo que não arruine a sua vida financeira, pode ser uma decisão que vai te deixar muito preocupado por um carralhão aí de anos, por uma quantidade infinita de anos, porque você vai aí estar sempre preocupado e deixando de aproveitar certas oportunidades por causa dessa decisão. Então eu quero evitar isso em você. Inclusive, gente, deixa eu contar uma história bem rapidinho pra gente fechar aqui, tá? Eu tenho um casal de mentorados que eu tive a oportunidade de entrar na vida deles quando eles estavam para tomar essa decisão, né? E um dos principais relatos deles é que eles tinham um imóvel financiado, eles já queriam mudar e tudo mais, ela estava em uma série de transições. E o principal ganho que eles tiveram, eles conseguiram vender o imóvel, sair, então, para tomar uma decisão diferente, morar de aluguel e tal. E o principal ganho que eu vejo neles é a alegria. De novo, a paz sendo instalada. Porque uma decisão financeira bem tomada, no final das contas, o que ela te traz é paz. Ela vai te trazer mais dinheiro sobrando? Vai. Ela vai te trazer mais acesso a outras formas de lazer, formas de bem-estar? Vai também. Mas o principal que uma boa decisão financeira vai te trazer é paz. E todas as vezes que eu olho para trás na decisão que eu e o André tomamos há 2 anos atrás de se mudar e viver de aluguel, a gente sente paz. Paz a cada mês que passa. Nós não temos a sensação de estar jogando dinheiro fora, muito pelo contrário, nós temos a sensação de que o nosso patrimônio está cada vez crescendo mais, se tornando cada vez mais forte, mais sólido, perante aí uma série de acontecimentos que vieram, pandemia e tudo mais, e a gente está tranquilo, porque realmente a gente fez uma decisão correta. Beleza? Então, para você que for assistir no gravado, anota esses 8 motivos, manda para as pessoas que vocês sempre tiveram dificuldade de explicar de repente. Talvez vocês até já achavam que morar de aluguel era legal, mas não sabiam exatamente como explicar. Manda essa live aqui para esse seu amigo, para esse seu conhecido, para seu namorado, para sua mãe, para sua tia, para sua irmã, porque às vezes você pode estar salvando não só você de uma decisão equivocada, mas muitas outras pessoas também. Beleza? E para finalizar a nossa live aqui, eu quero te desejar aquelas bênçãos de praxe, né, gente? Que senão não é minha live. Gente, eu desejo que a sua vida prospere abundantemente, que as suas decisões sejam cada vez mais assertivas, que você possa ter no conhecimento, na busca pela verdade, a sua libertação, que você seja uma pessoa abundante como você veio para ser, não uma pessoa preocupada em pagar só dívidas, em viver uma vida limitada de possibilidades porque você tomou alguma decisão errada ou alguma decisão ruim só porque todo mundo estava tomando aquela decisão. Eu desejo que você se liberte dessas crenças, que você cada vez mais se sinta segura em seguir para uma vida onde tem dinheiro sobrando
todos os meses e que isso não vai ser mais uma preocupação para você. Tá legal? Ó, um grande beijo, obrigada por quem esteve aqui ao vivo comigo e a gente se vê em breve. Até logo!